Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós aqui tudo bem, tudo na santa paz de Deus. Uma noite de sábado, friazinha, chuvosa, aquela chuvinha fininha, tipo o mês de agosto que a gente dizia aqui, que era o mês da chuva fina. Era junho, julho e agosto, que eram as temporadas, sabe, Na minha época, quando eu era pequena, eu morava em Viamão, que fica ao lado de Porto Alegre. Então, eu me lembro que era sempre muito comentado lá que a chuva fininha do mês de agosto e os ventos sul, né, que era o vento minuano naquela época, que eles chamavam, que eram aqueles ventinhos frios, sabe, que chega a subiar. Então, eu não sei aonde você mora, e se você até quiser deixar aí no comentário, pode deixar onde você mora, qual é o local. Eu morei em Viamão, hoje moro em Torres, na divisa de Santa Catarina. Moro no Rio Grande do Sul ainda, mas bem na divisa, gente. Tá? Onde eu moro, a poucos metros da minha casa, assim, eu posso ir a pé, no caso, e eu dou no rio, que é o rio que faz a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E eu moro numa praia, né, na praia de Torres, então fica a 200 quilômetros da onde eu morava antes, que era em Viamão. E eu me lembro que quando nós éramos pequenas, a mãe vivia falando que era o vento minuano, né, que era o ventinho friozinho. Então hoje tá muito parecido, sabe? Ele tem assim um ventinho frio, não é aquele friozão grande, mas é aquele ventinho frio e aquela chuvinha fininha do mês de agosto. Apesar de estarmos em setembro, mas ainda está retroativo do mês de agosto. Mas é muito gostoso mesmo, graças a Deus. A gente teve uma comemoraçãozinha entre família hoje. Meu neto fez 1 aninho, dia 3 agora, e então comemos um bolinho hoje para comemorar o aniversário dele. Então a gente tem muito a agradecer ao Senhor. Primeiro, por 1 aninho do Caleb, pelo nascimento dele há 1 ano atrás, que Deus nos deu ele de presente. E a gente só tem a agradecer. Eu tenho ele e tenho uma neta também que tem 3 aninhos, que é a Laís. Então é o Caleb e a Laís. E tem um filho de 7 anos e a minha filha, que é a mãe dos meus netos, de 23 anos. Então eu posso me contar uma mulher privilegiada pelo Senhor, porque eu tenho o meu esposo, Sidney, que a gente já teve muita dificuldade na vida, viu, gente? Dizer assim, vou fazer 29 anos de casada. Que linda, que história mais linda, né? 29 anos de casada. E é verdade, 29 anos de casada é uma história, é uma vida um do lado do outro, mas a gente teve muitos altos e baixos, a gente passou por muitas coisas, a gente até se separou uma vez. Numa das vezes, né, porque a gente se separou mais de uma vez, mas numa das vezes que a gente se separou, a gente ficou 1 ano separado. Então, nesse 1 ano que a gente ficou separado, a gente viu muita coisa, sabe? A gente aprendeu muito. Eu me retive em casa, eu tirei o tempo para me pensar. Eu fui uma pessoa que pude tirar esse tempo de 1 ano para rever tudo que eu queria na minha vida. E mesmo estando separada dele, eu sempre pedia muito a Deus que, se fosse da vontade de Deus que a gente voltasse, que então a gente voltasse. Mas eu queria voltar a amar ele da forma como eu amava quando eu o conheci. E somente assim para a gente viver junto, né, gente? Amando a pessoa. E Deus sabia de todas as coisas, Deus já tinha um projeto na nossa vida. E um certo dia a gente se reencontrou. Fomos convidados para ser padrinhos do meu afilhado, filho da minha irmã, e ali a gente se reencontrou novamente. E foi através disso que Deus colocou ele novamente na minha vida, e então, desde então, a gente está junto novamente. Aí já vai fazer, meu afilhado tem 9 anos, né? Tá fazendo 9 anos, gente, tá? Que ele e eu. Desculpa, gente. Que a gente se reencontrou
e que a gente resolveu novamente que a gente ia colocar um ponto final naquela separação e iríamos viver novamente a nossa história. Então, de que a gente se conhece e que a gente está junto, gente, vai fazer 29 anos. E que a gente se reencontrou novamente depois de um ano de separação, então vai fazer 9 anos. E foi uma história muito linda antes, e foi uma história muito linda que a gente começou há 9 anos atrás e continua sendo, porque desde então veio o nosso menino, que é o Cauã, né? A gente só tinha a guria, que já era uma moça, e de repente veio o Cauã, que foi um menino que Deus anunciou a chegada dele para nós. Antes mesmo da gente se separar, eu me lembro que eu tinha uma salinha de costura e um senhor entrou na minha sala de costura e sentou. Eu perguntei o que ele queria e ele sentou e disse que ia descansar um pouquinho. E aquele senhor era um irmão da igreja e ele disse assim: ó, irmã, eu não sei por que eu tô aqui, mas Deus sabe. E ele pediu que eu viesse para lhe dar alguns recados. Eu sei que Deus naquele dia ele me deu 3 recados. E depois dele me dar 2 recados, ele me deu o terceiro recado, onde ele disse: a senhora tem filhos? E eu disse: tenho, eu tenho uma menina de 13 anos. Aí ele disse para mim assim: pois é, Deus está mandando te dizer que ele vai te dar mais um filho e que vai ser um menino. Aí eu disse para ele, eu disse: tudo que for da vontade do Senhor eu recebo, em nome de Jesus eu recebo. Tudo que for que não vier da mão do Senhor eu não recebo. Então eu recebi aquela criança. Eu disse para ele: o que for de doença eu não aceito, eu repreendo em nome de Jesus. E o que for de, porque ele falou das minhas pernas, né, que eu teria problema nas minhas pernas, e então eu repreendi em nome de Jesus, né? Porque Deus estava me avisando, mas eu tinha o direito de repreender, então eu repreendi em nome de Jesus. E ele falou do meu filho. Então ele disse: tu vai ter e vai ser um menino. E eu aceitei aquela promessa de Deus na minha vida. E continuei. Ele saiu, eu nunca mais vi aquele irmão, nunca mais, gente. Ele, do jeito que ele entrou na minha loja, ele saiu e a gente nunca mais se viu. E eu me lembro que eu acho que um ano depois, mais ou menos, nem deu um ano, eu e o meu esposo estávamos, a gente se separou e ficamos um ano separado. E eu confesso para vocês que eu não enxergava mais o meu casamento. Então eu já estava vivendo, eu estava trabalhando e estava vivendo em outra cidade, onde eu tinha uma casa, né, perto da casa da minha mãe. E ele estava morando aqui em Torres. Então eu já não me enxergava mais vivendo com ele. E Deus mandou ele, mas mesmo assim sempre pedi a Deus que se fosse da vontade de Deus, porque o meu esposo é uma pessoa muito boa, gente, muito boa. Eu costumo dizer que eu tive uma grande bênção na minha vida, que foi ele, que Deus me deu ele, porque eu sempre pedi uma pessoa que fosse boa para mim, que fosse boa para os meus filhos, e o Senhor me presenteou com esse homem maravilhoso. E eu sempre pedi para Deus: Senhor, volta, me faz eu amar ele novamente para que a gente possa viver junto novamente, porque ele sempre me amou. Ele sempre deixou bem claro que eu era a mulher da vida dele, mas eu tive muitas confusões na minha cabeça. E isso, gente, muita gente pode dizer assim: ah, mas tudo é o inimigo para vocês. Mas isso realmente foi ação do inimigo, porque Deus sabia que vinha. O inimigo sabe quando Deus está mandando uma bênção. E o Cauã, meu filho, ele era uma bênção. E ele é uma bênção de Deus. E ele, então, a gente acabou se separando e ficamos aí um ano separado e nos reencontramos novamente depois. E Deus agiu na nossa vida e hoje a gente já está junto e a gente não pensa nunca em se separar. A gente oficializou a relação, a gente não era casado no papel, a gente oficializou a relação, a gente está casado no papel, a gente tem o Cauã e com 7 anos fez esse ano, a gente já passou pela dor de ter quase perdido ele, quase ter perdido o Sidney, que o Sidney teve tem leucemia, né, que é uma outra história, que é uma outra vitória que a gente tem em nome de Jesus para contar, tá? Então eu quero dizer para vocês que a bênção, quando Deus promete para você,
sendo da vontade de Deus, ele pode até demorar, gente. O Cauã levou 2 anos, 2 anos e meio para chegar. Depois daquele dia que aquele senhor, aquele irmão da igreja teve ali entregando para mim aquela bênção, aquele recado de Deus. Mas Cauã veio e hoje ele é uma bênção. Ele sempre foi uma bênção na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus. Então, se Deus está te prometendo uma bênção na tua vida, segura a tua bênção. Se é bênção, segura. Se for coisa que Deus está te avisando para te cuidar, repreende o mal e te cuida. Mas se for uma bênção, aceita. Diz, Senhor, eu aceito essa bênção vindo da tua mão, em nome de Jesus. E eu aceitei aquela bênção porque eu fiquei 13 anos da minha vida sem nunca tomar nada e nunca engravidava. Eu, na verdade, perdi 2 filhos e o médico disse para mim que eu não poderia mais ter filhos, que o meu útero ele tinha cicatrizes. Então ele disse que eu não poderia engravidar. E Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus dos milagres e ele fez isso por mim e ele pode fazer na tua vida também. Tá bom, gente? Então, vamos ler o capítulo de hoje, já falei bastante. As bênçãos sobre os obedientes. Isso tem muito a ver com tudo que eu falei também, tá, gente? Isso aqui foi o capítulo lido de ontem. E do mesmo jeito que tem as bênçãos, também tem as maldições quando Deus vê que você não está sendo um filho obediente. Vamos hoje ler Deuteronômio 29, gente. O terceiro discurso de Moisés. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na tua santa presença essa noite, Paizinho. E te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, que nos dê entendimento da tua palavra. Hoje, Deuteronômio 29, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que está aqui hoje junto com nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O terceiro discurso de Moisés. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou a Moisés, que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe. Além do pacto que fizera com eles em Horebe. Chamou, pois, Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Vistes tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, o faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceu sobre vós as roupas, nem o sapato de vossos pés. Pão não comeste, vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando, pois, viemos a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos. E lhes tomamos a terra, e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas. Os termos de renovação da aliança. Guardais, pois, as palavras desse pacto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estejais hoje perante o Senhor vosso Deus, vós todos estáis hoje perante o vosso... Desculpa, gente. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os vossos cabeças, as vossas tribos, os vossos anciões e os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel, os vossos pequeninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que estás no meio do vosso arraial, tanto o rachador da vossa lenha como o tirador da vossa água, para entrardes no pacto do Senhor vosso Deus e no seu juramento, que o Senhor vosso Deus hoje faz convosco, para que hoje vos estabeleça por seu povo, e ele vos seja por Deus, como vos disse e como prometeu o juramento a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó.
Ora, não é somente convosco que faço esse pacto e esse juramento, mas é com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações, os seus ídolos de pau e pedra, de prata e ouro, que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que produza veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desse juramento, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande na teimosia do meu coração, para acrescentar a sede à sabedoria. O Senhor não lhe quererá perdoar. Pelo contrário, fumegará contra este homem a ira do Senhor e o seu zelo, e toda a maldição escrita nesse livro pousará sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Assim o Senhor o separará para o mal, dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto escrito no livro dessa lei. Perspectivas quanto ao exílio. Pelo que a geração vindoura os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier das terras remotas dirão, ao verem as pragas dessa terra e as suas doenças, como que o Senhor a terá afligido, e que toda a sua terra é enxofre e sal e abrasamento, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi destruída de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações dirão, porque se fez o Senhor assim contra esta terra? Que significa o furor de tamanha ira? Então se dirá, porquanto deixaram o pacto do Senhor, o Deus de seus pais, que tinha feito com eles, quando os tirou da terra do Egito, e se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que eles não tinham conhecido e que lhes não foram dados. Por isso é que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, com furor e com grande indignação, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que observemos todas as palavras dessa lei. Louvado seja, gente, capítulo não lido, capítulo lido. Aqui fala muita coisa, gente. Aqui é da aliança, tá? As leis que foram deixadas, tudo que foi deixado, que Deus deixou no pacto da lei dele, que é a continuação do que a gente vem lendo, que é a lei que o Senhor deixou para Israel após ele ter deixado os filhos dele na terra prometida. Tá bom, gente? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, entramos na tua santa presença novamente, agora para te agradecer, Paizinho, por esse capítulo que hoje a gente leu, Pai. Dê-nos entendimento, coloque em nosso coração, Senhor, como uma semente. Um dia eu sei, Senhor, que vai frutificar, vai brotar, Senhor, e frutificar. E esse alimento, com certeza, Senhor, daremos a quem necessita, para o seu alimento espiritual, Senhor, para saber da tua santa palavra. Mas que seja, Senhor, com o entendimento dado por ti.
Em nome de Jesus, Pai, te peço, olha por nós nessa noite de sábado, para que tenhamos uma noite tranquila de sono na tua santa presença, Pai. Assim também o nosso domingo amanhã, Pai, um dia de repouso, para que a gente possa, Senhor, ao levantar e ao deitar, Senhor, estejamos na tua presença. Pai amado, olhai por todos nós, Pai, em nome de Jesus eu te entrego todos. Amém e amém. Gente, quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal, tá? Ative o sininho para chegar para vocês as notificações. Compartilhem os vídeos, gente. Podem compartilhar, compartilhem à vontade. Vamos levar a palavra do Senhor à frente. Tá bom? Se cada um de vocês que estiver lendo, pegar e clicar ali em compartilhar e ir ali no WhatsApp e compartilhar com um contato só seu, você já vai estar evangelizando, levando a palavra de Deus, porque essa aqui é a palavra da Bíblia, essa aqui é a palavra que o Senhor deixou para nós. Tá bom, gente? Um beijão no coração de cada um de vocês. Desejo que vocês tenham um domingo maravilhoso na presença do nosso Senhor. Em nome de Jesus eu me despeço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.